Esse programa que tem a missão de mostrar Santarém, mostrar a região oeste do Pará e também, hoje, a região sudoeste do estado do Pará. Para trazer aqui as pessoas que têm uma contribuição, que prestam serviço a Santarém de uma maneira específica e que tenha a condição de a gente analisar num quadro muito mais envolvente. E hoje o nosso convidado é Miguel Oliveira, que é jornalista, já com uma experiência larga e com muitos trabalhos realizados aqui na cidade. Miguel, bom dia. Bom dia, Mano, bom dia, audiência do programa. Eu acho que sempre é bom a gente falar de Santarém, né? Porque essa é a cidade que nós nascemos e a cidade também que acolheu muita gente. E eu te diria, mano, que essa cidade, ela, que no dia 24 comemorou, né? 22. Dia 22 comemorou mais um ano de fundação, né? Do aldeamento dos índios Tapajós. Ela não é um acampamento de beira de estrada. Essa cidade tem história. Essa cidade tem um povo que é fruto de miscigenação, muita influência, inclusive estrangeira. É uma cidade que é numa região estratégica, no Vale Amazônico, né? Se você remontar no tempo do Império, os mapas, as referências, sempre foi Belém, Santarém e Manaus. E a gente que mora em Santarém, que trabalha, que se dedica a cobrir os eventos, os acontecimentos, que é o nosso caso, do portal estadonet.com.br, sempre é bom conversar sobre Santarém. Eu estou à sua disposição. Beleza, então já que você tocou nesse assunto da questão do Estado.net, que tem um trabalho muito grande de resgate da memória de Santarém, e isso faz com que as pessoas possam acompanhar muitos registros, né, vinculados à cidade de Santarém e que as pessoas normalmente não conhecem. O que você tem para falar sobre esse trabalho? Olha, o portal Estadonet, que você aí pode acessar aí, o estadonet.com.br, é importante fazer o registro, viu? Ele se dedica há muito tempo. Nós que viemos do jornal impresso, o Estado do Tapajós, lançamos um livro, eu e o Flávio Pinto, chamado Memória de Santarém, que é um álbum, 3 edições esgotadas. Estamos fazendo uma reedição ampliada para ser lançada em novembro, durante a COP em Belém. E aqui em Santarém, é claro. E a gente observa, viu, Emmanuel, que essa cidade, esse município, essa região é muito rica de história. Tanto do ponto de vista cultural, econômico, religioso. Essa é uma cidade, é uma sociedade que tem história. O que a gente lamenta é que muitas das fontes de pesquisa, elas não foram preservadas. Então a gente está tentando recuperar, você não sabe o trabalho que está recuperar uma fotografia de um acontecimento na época do Império. No final do Império, onde essa cidade teve muita ebulição, a disputa, né, entre o Partido Conservador e o Partido A segunda Liberal. metade do século XIX para nós foi muito importante. Muito importante, né? E até um pouco antes, né? Alguns dizem que a cabanagem, né? Ela começou antes aqui. 35 a 40. Ela começou antes aqui, porque aqui houve uma revolta contra os portugueses, inclusive os dirigentes locais tentaram expulsar os portugueses daqui. E a gente vem trabalhando esses assuntos no Memória. E a gente também trabalhou muito registro da época da escravidão. Muita gente não gosta que torce o nariz para temas que são, de certa forma, aparentemente negativos. Mas a gente pesquisou e a gente dedicou uma série, mano, de 6 capítulos sobre a escravidão para mostrar que Dentro do livro? Dentro do livro que vai ser lançado e publicado já aos domingos no portal Estadonet, na seção Memória de Santarém. Então você vai lá no portal, clica e procura lá uma editoria chamada Memória de Santarém, tem todas as matérias. E uma dessas mostra como a justiça funcionava na época do Império, já caminhando para campanhas abolicionistas, que como foi difícil, não só
a libertação dos escravos que veio por ato régio, né, da princesa Isabel, mas como algumas medidas que foram tomadas antes e que levavam os negros e negras em busca de alforria. Alforria é uma palavra, né, que muitas pessoas não entendem, né? É a busca de uma liberdade concedida pelo poder legal. Então, tem histórias do Tribunal do Júri aqui da Justiça de Santarém, em que escravas libertas tiveram que recorrer à justiça para que não voltassem à condição de escravas, porque o que havia na época, e muita gente não sabe, mano, é que a relação de posse e propriedade de um escravo era regida por um tratado internacional, que era a propriedade do senhor do escravo. Então, muitas das vezes eles eram libertos, mas ficavam dependentes. Então, Santarém viveu muito isso, porque aqui a escravidão, como mão de obra, veio para cá, para a região, numa segunda etapa. Quer dizer, que nós temos o Vale Amazônico, a chegada dos escravos aqui, eles foram trazidos para a mão de obra, substituindo a mão de obra dos índios. Porque você sabe que o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas. Sim. Que eram justamente os religiosos que ajudavam a escravizar os índios para o uso de mão de obra. Entre aquilo que ele fez de marcante, né, que ficou marcado, foi justamente a expulsão das missões religiosas que eram... e também a instituição da língua portuguesa como língua oficial. Exatamente. Então, Emmanuel, o que acontecia é que os escravos para cá vieram para trabalhar na plantação do cacau, que é importante, uma produção ainda do café e também do fumo, né? Que eram produtos que iam para a colônia, e a extração de madeira. Porque um detalhe interessante também, mano, é que o monopólio, hoje se fala muito que o governo tem o monopólio do subsolo mineral, mas na época do Império havia o monopólio da madeira. Somente autorizados pelo reinado, Rio de Janeiro, poderia ser extraída a madeira, e construção de barcos, só haviam 2 estaleiros que eram permitidos, que eram localizados, um em Belém e outro no Rio Acará. Então, quando os navios de Portugal traziam bens para cá, eles voltavam carregados de cacau e de madeira. E por que isso é importante? Porque tem um fato que vem com a chegada dos confederados, que são aqueles norte-americanos do sul dos Estados Unidos, que por causa da derrota... Chegaram aqui em 1863, né? Por causa da derrota na guerra da secessão americana, eles vieram para cá. E com todo respeito, né, porque os descendentes nada tem a ver com isso, mas os que vieram para cá eram escravistas. Eles tinham escravos lá e passaram a ter escravos aqui. Mas eles tinham muito menos escravos lá do que aqui. Vou te dar eles tiveram muito mais escravos. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Rômulo Rome, que era sócio do Barão de Santarém, lá na Taperinha, ele detinha lá 17 escravos. Pois é. E naquela ocasião, o Barão de Santarém, que era o maior detentor de escravos de Santarém da região, ele tinha 50 escravos. Exatamente, mano. Como é importante. E não era só ele. Quer dizer, que você trouxe, era escravagista nos Estados Unidos, passou a ser escravagista no Brasil. E muitas dessas revoltas de negros aqui se deram por conta de que alguns sistemas implantados na agricultura, que foram trazidos dos Estados Unidos, obrigavam muito esforço de mão de obra humana, em que houve certa rejeição. Então, há muita fuga de escravos. Mas, Miguel, mas se a gente for ver... Mas isso, voltando só para fechar o raciocínio, isso é parte da nossa história. Aqui ninguém está julgando se está certo, se está errado. Não, verdade. É isso que eu queria te dizer. E a gente quer que a sociedade, as novas gerações, tenham conhecimento disso. Porque essa cidade tem história. Ela não tem só 364 anos de fundação. Ela tem 364 anos de história. Então, voltando ao nosso assunto inicial, esse é um tema que nós do Portal Estado Net temos muito cuidado, trabalhamos com carinho e nós estamos avançando muito, tem muito material publicado. Mas parabéns pela iniciativa de vocês, porque eu sou da opinião, Miguel, que os livros de história negligenciaram por Santarém. Não conta. E nós temos mais um detalhe, por exemplo, pulando no tempo, né? A gente perdeu muita coisa, mano. Por exemplo, a biblioteca do João Santos,
que pegou fogo. Ela foi consumida praticamente pelo cupim, pelas traças, né? Você tem, na verdade, muita coisa sobre a igreja, né? Que aqui não ficou. A igreja Nossa Senhora da Conceição. De maneira geral, por exemplo, nós temos no livro Memória de Santarém a transcrição do Diário do Dom Amando, né? Que o Lúcio Flávio Pinto conseguiu ter acesso. É um diário que narra a presença, né, dos padres da província que era ligada à Alemanha, os padres alemães, sim, né? Sim. Aqui, no tempo da Segunda Guerra. Um pouco da história daqui, um pouco da história de Alenquer. Então, Emmanuel, eu acho que trabalhar a memória da cidade, e muitas outras pessoas também trabalham com isso, Cristóvão Sena trabalha com isso, para fazer registro um pouco mais contemporâneo, né, de personalidades, porque mesmo que a gente tenha internet, mesmo que você tenha acesso ao seu celular, seja mais fácil, mas nada ainda substitui você folhear um livro, você abrir as páginas, sentir aquele cheiro, né, e viajar no tempo. Mas o que eu acho bacana, e a gente tem que registrar isso aqui, é que com o passar do tempo e até com o advento do Google, o acesso à pesquisa melhorou. Então, existem mais pessoas hoje que conhecem a nossa história já com propriedade. É verdade. Né? O que é muito interessante, isso tem sido colocado à disposição e a favor de Santarém, em muitos momentos. Emmanuel, muito do material que a gente tem usado tem sido baseado em pesquisa de pesquisadores da UFOPA e da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM. Por exemplo, esse trabalho em cima das decisões judiciais da comarca há 200 anos atrás, esse trabalho foi todo microfilmado. Tem um setor na UFOPA especificamente que escaneou todo esse material, não só das decisões judiciais, como também os acervos dos cartórios, porque as atividades mercantis de venda de escravos eram registradas nos cartórios. Assim como você registra uma casa, a pessoa registrava escravo. Testamentos, havia não só escravos como sendo bens para transmitir para herdeiros, como também escravos que foram beneficiados com bens pelos antigos patrões. Alguns patrões, por exemplo, uma grande área do Tapará, que era uma grande área de cacau, a proprietária, ao morrer, né, o testamento dela deixou para um de seus escravos. Assim, só para complementar, a gente está incumpridando esse primeiro bloco, só para você ter assim, uma ideia, né, como é que a ocupação de Santarém aconteceu. Por exemplo, o grande empreendimento agrícola da região era na Fazenda Taperinha. E lá existiam muitos negros, né, escravizados, sim, que se tornaram fugidios. Sim. E eles saíram lá para áreas como São Raimundo, Arapemã e tal, aqui no Maicá. E foram para Alenquer também. Para Alenquer, lá no Pacoval. Então, assim, muita ocupação aconteceu dessa forma. Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa aqui no bairro do Pérola do Maicá, eu fui descobrir que aquela área lá pertenceu ao Miguel Antônio Pinto Guimarães, o Barão de Santarém. Pois é, e irmão, você tocou no nome, porque muitas das vezes a gente exalta, né, a figura do Barão, não que ele tenha os méritos, mas olha lá, o Barão, ele era chefe da Guarda Nacional aqui. Então, muitos dos bens que ele tinha, ele adquiriu pelo posto que ele tinha comprado no Império. Em 1871. Exatamente. Esse título foi... Aliás, na ilha, na relação, como é que eu diria assim, em termos de peso nesses cargos comprados, né? Nobiliárquicos. Nobiliárquicos. Exatamente. Era o último que tinha era o barão. Tinha o conde, tinha não sei o quê e tal. E o último lá, a importância, era o barão. Interessante comprado, isso. Porque tinha... Foi comprado. Tinha que depositar, todos faziam isso, né? Porque o rei... É no caso, por exemplo, Miguel, dos... Coronéis de Barranco, exatamente, né? Que na verdade o cara não era coronel coisa nenhuma, era um título comprado e tal, aquela coisa toda. Então, Emmanuel, essa tarefa de tentar resgatar, de tentar trazer fatos novos ou possibilitar que fatos que você não tenha uma visão muito exata do que aconteceu, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Né? Além do trabalho jornalístico, da cobertura, da política,
infraestrutura, rodovias. Mas daqui a pouco, só para te interromper, lembrando que a gente passou bastante nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a tua missão dentro do jornalismo de Santarém, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Começou Pintando 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a pai da sua cidade. Smart TV 50 polegadas, Samsung Cristal 4K com comando de voz, 12 de R$ 274,90. Essa garante doação em dobro. Celular Samsung Galaxy A26 256 GB, 12 de R$ 159,90. Roupeiro Banan Ilhéus 100% MDF com espelho, 15 de R$ 119,90. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a pai. Que tal uma moto 0 km e ainda levar junto R$5.000 em combustível? No primeiro prêmio tem uma TV Smart de 50 polegadas ou R$2.000 em dinheiro. No segundo prêmio tem R$3.000 na sua conta. Porque no terceiro tem uma Yamaha Lander 0 km mais R$5.000 em vale combustível. E claro, tem mais 10 giros premiados de R$300 cada. Edição 13 de julho, moto premiado Tapajós de Prêmio, só R$10. Compre já o seu. Tapajós de Prêmio. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Agroband, um jornal diário para quem vive no campo e na cidade. Vamos trazer todas as notícias do agronegócio. Cotações, previsão do tempo, pautas no Congresso, sustentabilidade, segurança alimentar, energética e muito mais. O importante setor da nossa economia que alimenta não apenas os brasileiros, mas mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Hoje, 8 da manhã, Agroband. E já estamos de volta nesse segundo bloco para falar hoje com o jornalista Miguel Oliveira, que a gente tratou nesse primeiro bloco sobre história, fizemos um apanhado sobre a questão da escravidão em Santarém, sobre alguns pontos relevantes, falamos no Barão de Santarém, falamos entre vários assuntos dentro da história, muita coisa importante que muitas vezes passa despercebido. Nesse segundo bloco, eu queria falar um pouco mais da questão jornalística, Miguel. O que é que você acha o momento do jornalismo em Santarém, levando-se em consideração, veja bem, o momento do jornalismo, mas levando-se em consideração as redes sociais. Como é que você vê esse cenário na atualidade? Olha, Emmanuel, vou voltar na história um pouco, só para fazer um paralelo. Nas nossas pesquisas, rapidinho, a gente detectou uma infinidade de jornais na época do Império. Muitos jornais, de partidos políticos. E todo mundo escrevendo muitíssimo bem. Todo mundo escrevia e você tinha uma série de informações, né? A colônia portuguesa era informada do que acontecia no Porto, né, em Portugal. Então você tinha uma pluralidade de informações. Né? Na época, jornalismo impresso. Depois chegou o rádio, né? E por último chegou a TV. E aí você vai ver hoje que com a era da digitalização, né, da comunicação mais rápida, nos grupos de redes sociais, eu acho que o jornalismo, ele ainda é, Emmanuel, uma fonte de confirmação. E eu falo do jornalismo profissional. Porque muita gente fala, democratizou, porque qualquer pessoa pode publicar uma notícia. Eu acho que qualquer pessoa pode publicar um fato. Porque se você considerar uma notícia, ela pressupõe algumas regras, né? Checando uma informação. Várias regras. De uma maneira geral, você tem que estabelecer
alguns parâmetros para você divulgar uma notícia. Você confirmar, você checar, você confirmar se aquilo realmente aconteceu. Porque eu dou um exemplo assim, mano. A pessoa vai andando na rua e aí filma uma pessoa na frente de uma casa. Se ele for mal intencionado, ele pode dizer que aquela pessoa está tentando assaltar aquela resistência. E fazer um julgamento. Não, ele está dizendo que aquela pessoa pode estar querendo assaltar aquela residência. Quem assistir isso e não prestar atenção, vai ter a impressão de que aquela pessoa está tentando assaltar uma residência porque alguém, mesmo que ele não conheça, está dizendo que aquela pessoa está tentando assaltar uma residência pelo simples fato de estar na porta. Um jornalista não pode fazer isso. Ele tem que verificar. Investigar. Se tem registro na polícia. Checar. Entendeu? Se o dono da casa realmente confirma se aquilo procede. E a outra coisa que é importante é a responsabilização penal, porque um veículo de comunicação, ele tem um CNPJ, ele tem um endereço, ele tem um nome registrado no cartório. Então, se você se sentir ofendido, se tiver algum problema, você tem a quem recorrer. E nas redes sociais, não. O que a gente vê são fakes, você vê pessoas que usam o codinome, que usam o anonimato, né? E essas pessoas, para você identificar quem são, é um trabalho muito grande. As pessoas não sabem manusear para tentar descobrir quem está por trás de um perfil, né? Que usa para achacar, para dar golpe. Porque as pessoas acham que rede social é só de notícia. Não, rede social é de negócios e de negociatas, de crime. Então, esse é um problema hoje, e o que me deixa, de certa forma, angustiado, porque eu vejo isso e não vejo uma solução tão simples, mas quando alguém pergunta para mim, olha, eu estou ligando para ti para confirmar se é verdade o que eu vi na rede social. A pessoa viu, mas não acreditou. Já é um sinal. Sim. E além de tudo que você falou, tem a questão de um texto de qualidade, né? É verdade. Assim, eu acho que os colegas tradicionais aqui, que trabalham nos veículos, com bastante esforço, apesar das dificuldades, das limitações, eu acho que a gente ainda tem, assim, um grupo que procura fazer jornalismo, com todas as deficiências e as dificuldades. Mas eu acho também que surgiu também um grupo, né, que se intitula porta-voz da população, porque tem um perfil no Instagram, porque faz uma live, né, porque tem um blog, e que acha que são donos da verdade. E isso é muito perigoso, porque a gente não tem certeza de que interesses estejam servindo. Podem estar servindo com interesse positivo, em favor da comunidade, apoiando causas importantes, mas também podem estar fazendo apenas um simples negócio, tirando proveito, né, fazendo chantagens, usando meios ilícitos para enriquecimento pessoal. Tudo isso a gente vê na internet. E alguém, antes de você me perguntar, alguém diz assim, mas quer dizer que do jornalismo profissional, os jornalistas profissionais que têm sites de notícias, eles são certinhos, eles estão certos? Não, eu acho que tem problemas. Mas o jornalismo profissional, nós vimos durante a pandemia, né, que se não fosse o jornalismo profissional, levar a informação correta, explicar que você precisava usar máscara, que era necessário um distanciamento social, de que morriam tantas pessoas por dia, que tinham tantas pessoas internadas, isso só pôde ser feito porque tinha no Brasil um jornalismo profissional, né, quando o governo, inclusive, omitia os dados de internações, de morte, de contaminação na pandemia da Covid. Então, eu acho que a gente pode comemorar ainda que nós pulamos uma grande fogueira e agora a gente está aqui tentando ver como a gente enfrenta a questão das notícias falsas. Esse é o grande desafio do jornalismo. É verdade. Eu vejo como você fala como desafio e é mesmo, porque cada vez mais as pessoas, elas buscam informação, elas têm no celular uma companhia de 24 horas para algumas, né? Mas muitas vezes ela não sabe como pesquisar, né? Tudo tem a ver com a fonte, né? E nem sempre aquela fonte é a mais indicada. Pois né? Porque hoje nós temos inteligência artificial, Emmanuel,
e que pode muito bem enganar uma pessoa, tapear, imita a sua voz, pode aparecer um perfil seu, né, que tem pode fazer um movimento com a tua boca. Exatamente. Pode parecer que seja você que falou, sem você ter falado. E pior, que muitas das vezes você até desmente que não é verdade e a pessoa prefere acreditar porque ouviu no grupo dos tios do Zap, né, esses grupos de pessoas que são, com raras exceções, desocupadas, porque quem trabalha realmente, você que trabalha, você que é trabalhador, você que tem que dirigir um ônibus, você que tem que ficar no balcão de uma loja em pé, né? Você não tem tanto tempo para estar pendurado no celular. Então, aqueles que passam o dia todo pendurado no celular é gente que não tem o que fazer. Me desculpe a expressão. Então, esse é o problema. As pessoas dão fé, mas há grupo de WhatsApp, né? E que às vezes, Emmanuel, para concluir, nem se dão conta. Eu recebo mensagens... Estão sendo envolvidos num golpe, né? Eu recebo mensagens que no primeiro visualização, sabe que não é verdade, sabe que é golpe, sabe que é falsa, e vindo de pessoas que têm nível superior, né, que não pode alegar ignorância, que teria que ter pelo menos um ponto de reflexão. Pô, mas isso é verdade? Peraí. Quando você recebe uma imagem que diz assim, olha, querem proibir essa notícia, sente o dedo, compartilhe sem dó, é mentira. Pode ter certeza. Porque uma notícia verdadeira, você não precisa usar esse tipo de apelo. É uma dica para quem está nos assistindo, viu, mano? Beleza, Miguel, te agradeço demais pela participação, pelo papo que nós tivemos aqui. Tinha mais uma informação, mas a gente passou muito já do nosso tempo, mas é um papo que realmente rende muitos detalhes, né? Muito a ser tratado. Muito obrigado, Miguel. Miguel Oliveira, jornalista de Santarém. Muito obrigado pela tua participação. Se você me convidar, eu vou voltar. Beleza, meu irmão. Então, pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, tem um papo com o Paulo Sena, publicitário. Um papo interessante para você daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente tá junto. Brasil, gente. Você pode contar. Começou Pintando 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a pai da sua cidade. Smart TV TCL 65 polegadas QLED 4K Google TV com comando de voz, 12 de R$ 364,90. Essa garante doação em dobro. Smart TV LG 55 polegadas 4K Ultra HD com comando de voz compatível com Alexa e Google Assistente, 12 de R$ 309,90. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a pai. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo que recebe, cheque, confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. E aqui no bairro Nova República também tem sonho realizado do terceiro prêmio. Sou a dona Ivanilza da Silva. Eu não estava totalmente acompanhando, né? Eu marcava uma assim, outra não, ia fazer minhas coisas depois. E quando saiu meu nome, eu pensava que fosse não, até no giro, né? Aí o meu filho, que estava marcando o dele, disse que era eu. Pode comprar e confiar, que vai ganhar assim na tapajós de prêmio. Muito bem, então receba agora o cheque. Comemora, porque o Tapajós de Prêmios realiza sonho! Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas.
As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e amigos, na Band. Estamos de volta, dessa vez para falar com Paulo Sena, publicitário, uma figura bastante conhecida, não somente em Santarém, mas também em várias regiões aqui no sudoeste do Pará. Tem trabalho, por exemplo, lá em Itaituba, tem trabalho em Belém, tem muito trabalho fora da cidade hoje, até no eixo sul e sudeste. E é um cara que nasceu aqui, ele nasceu curiosamente em Belterra, mas nasceu profissionalmente para publicidade em Santarém. Trabalhava com vendas, até voltar para Santarém, depois de morar muito tempo em São Paulo, veio para Santarém para atuar no marketing, na publicidade, e teve o marketing como a sua fonte de inspiração. Paulo, eu queria, em primeiro lugar, que você desse o nosso bom dia para a nossa audiência. Obrigado, Júlio, pelo convite, estar aqui nesse programa maravilhoso, com esse nome muito interessante, né? Então tá, né? Um vaticínio. Então tá. Perfeito. Um nome bem regional, com a cara mesmo paraense. É um prazer muito grande estar aqui com você. Nós já somos parceiros há muito tempo. Muito tempo. E lá no programa Você é o Sucesso, você era um assíduo frequentador. Verdade, né? Verdade. E agora estamos aqui, né, para trazer, né, alguma ideia, algum insight para esse público que está participando, referente às nossas habilidades e conhecimentos. Né? Paulo, quando tu chegaste em Santarém, eu me lembro de ti que tu vinhas de São Paulo e atuava lá naquela ocasião como vendedor. Quando chegou em Santarém, depois de um tempo, tu passaste, a tua missão foi fazer as pessoas venderem. Como foi essa relação para se inserir no ramo da publicidade? Eu estudei, né? Fiz uma pós-graduação na Alemanha, na Universidade de Humboldt, na Alemanha, em Berlim, enquanto eu estava em São Paulo. E aí foi quando eu ingressei no marketing. Eu fiz essa pós-graduação em comunicação e marketing. Aí depois eu já comecei a quebrar a asa para o lado do marketing. Mas a minha essência é trabalhar com vendas. Mas assim, a venda está dentro do marketing. E depois que eu voltei para cá, eu trabalhei ainda como CLT na Penta Transportes Aéreos, né, como gerente de marketing, como diretor de marketing e comercial do CR Supermercados. E depois é que eu fiz a carreira solo, né,
na minha agência de publicidade. Que Gota Publicidade. Hoje é Gota, ela já Gota. foi Gota d'Água. Sim. Mas hoje é a Gota Publicidade. Né? E Paulo, qual o grande desafio dentro da tua perspectiva, qual foi o grande desafio na primeira etapa do teu trabalho? Como é que foi aparecer num cenário em que você, naquela ocasião ainda incipiente, né, para se inserir, para chegar no estágio que você está hoje, de uma das expressões nessa área em Santarém, na região oeste do Pará? O grande desafio foi... Eu vim de São Paulo, então eu vim muito aquecido, vim de um mercado muito competitivo. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um mercado mais calmo, né? Eu me lembro que, na época, a minha entrada propriamente para o mercado foi através, inclusive contigo, de um negócio chamado Expedição Tapajós, que a gente movimentou e dali a gente começou a fazer um trabalho em torno da Contur, né, Secretaria de Turismo, e aquilo me deu uma visibilidade muito grande, e foi dali que eu alcei voos para a área do marketing. Né? E o marketing, hoje o meu grande desafio foi fazer essa transição do marketing tradicional para o marketing digital. Pois é, né? era a minha próxima pergunta, né? Como é que foi nesse ambiente tão desafiador e de uma velocidade muito grande, né, Paulo? Numa hora você está aqui, daqui a pouco muda tudo, e com a internet, né, com o advento da internet, como é que foi essa transição? Eu sou um dinossauro da publicidade aqui em Santarém, porque eu tenho mais de 35 anos militando aí na área do marketing, da publicidade. E essa transição foi bem complicada, né, porque eu tive que reestudar, né, tudo. Refazer novos cursos internacionais, tive que fazer, foi bem complicado. Alguns cursos em São Paulo, né? Fiz fazer curso em São Paulo, fazer imersão, fiz nos Estados Unidos, não presencial, mas EAD. Eu tive que estudar bastante, eu creio que eu estudei mais agora do que na época da faculdade. Na época da faculdade, foi muito... Mas assim, a gente fez a virada, né? Hoje eu lancei já um livro chamado Marketing Disruptivo, a estratégia O Olho do Furacão, e esse livro eu já mostrei para a sociedade o domínio que eu tenho em relação a essa questão do marketing digital. Quando eu escrevi o livro, a inteligência artificial ela não estava ainda em voga como está hoje. Então eu sempre digo que eu escrevi o livro da minha cabeça mesmo, porque hoje escrever um livro, qualquer um escreve, o cara vai lá no GPT, escreve o livro e publica, né? E inclusive no livro eu falo muito sobre inteligência artificial, né? Se você quiser comprar, pode ir na Livraria Cultura lá no shopping e comprar o livro Marketing Disruptivo, que ali eu faço uma condensação sobre esse novo momento do marketing na atualidade, né? É interessante isso, porque como o mundo está numa velocidade muito grande, as transformações acontecem de uma forma e de uma maneira tão rápida, o que é verdade hoje, amanhã deixa de ser, né? Mas o mais importante é que o Philip Kotler continua sendo o seu grande norteador, né? Sua grande referência. O marketing, Emmanuel Júlio... O pai do marketing, né? O marketing é o seguinte, as pessoas costumam dizer que o marketing digital, o marketing... Não existe isso, né? Existe uma ciência chamada marketing. Toda ciência ela tem um objeto de estudo. A medicina, o objeto dela é o ser humano. Nunca deixou de ser. Mas só que hoje é muita tecnologia em torno da medicina. Você usa a robótica, a inteligência, a pessoa faz uma cirurgia, o médico em Israel ele faz uma cirurgia de uma pessoa lá nos Estados Unidos. Então, assim, muita metodologia, muita tecnologia em torno da ciência, mas o objeto da ciência continua sendo o mesmo. A arquitetura, engenharia estudam, tem o seu objeto, né? A odontologia tem o seu objeto de estudo, que é a saúde bucal, o veterinário, a saúde a essência da ciência, isso que as pessoas não podem perder, é que estão achando que, por exemplo, mudou, que o marketing mudou. O marketing continua o mesmo, é a mesma coisa de sempre. Estuda o comportamento do consumidor no sentido de gerar oportunidades financeiras para gerar lucros, né? Essa é a jogada do marketing, não mudou. Então, o que de novo tem no marketing é tecnologia. Sim. Chegou para acelerar, muita para dar tecnologia. Informação. Mas, assim,
Não adianta você hoje achar que é o marketing digital, que é uma outra. Não tem. O marketing é o mesmo, a medicina é a mesma, as ciências, existem ciências humanas, biológicas, exatas, e elas continuam sendo a mesma coisa. Então é isso que a gente precisa entender para não cair nesse modismo, né? Que as pessoas acham porque, vamos fazer, entrar na trend, vamos fazer dancinha, beleza. Mas assim, não esqueça que você precisa ter uma estratégia, que você precisa ter um rumo, você precisa saber onde você vai chegar, né? Para que as coisas aconteçam de uma maneira inteligente. Tem muita gente hoje no marketing que está deformando as empresas, né? Hoje a quantidade de marqueteiros aumentou muito, né? Para te tornar um marqueteiro hoje, basta dominar o CapCut e o Canva. Eu sei mexer, eu sei fazer vídeo no CapCut, sei mexer no Canva, agência Joãozinho. E tem um Instagram lá acima de 10 mil. O cara compra, hoje tu compra seguidor, com R$100 tu compra 5 mil seguidores. Aí ele coloca lá, eu sou o cara, mexo e tal. Beleza, só que é o seguinte, você operar ciência, você precisa conhecer, ter estudado ciência. Ter leitura. Ter leitura, tem que ter né, envergadura, porque senão você causa... Hoje eu vejo muitas empresas que às vezes me procuram com problemas sérios, com doenças, câncer, empresa com uma cultura ruim, sabe? E que as pessoas... uma empresa, ela é um ser vivo igual um ser humano. Ela tem DNA, ela tem vida, ela circula um sangue dentro dela. Porque uma empresa, ela não é um produto, elas são os seres humanos que estão fazendo aquela empresa funcionar. E Paulo, entrei no teu perfil, entrei lá no material que tu mandaste para nós, tu estás envolvido numa palestra, é isso? Como é o nome dela? Eu estou atualmente fazendo... Não, sim, mas entre as ações que... Depois eu vou partir para o varejo. Tu tá trabalhando numa palestra, é isso? Tô trabalhando... Eu queria que tu falasse dessa palestra e o que é que tu fala nela, e qual é o título dela? Na verdade, essa não é uma palestra, é uma imersão, que é diferente de palestra. Palestra, alguém chega lá e fala 2 horas e a pessoa fica calada. Eu vou fazer uma imersão, onde o participante é focado para o varejo, para lojistas, varejo, tá? Porque eu vou falar uma linguagem, né, de lojista, do pessoal do comércio, para quem tem empresas que vendem produtos. E essas empresas, normalmente, elas estão com problemas muito sérios, né? A gente tem hoje em Santarém 25 mil empresas. Tu coloca aí, mais da metade disso é comércio. Então, é muita concorrência. O comerciante, ele nasce, para mim chegar na história do evento, o comerciante, ele nasce mesmo na tora. Ele está desempregado, está com problema, ainda ele fala, eu vou vender banana, eu vou vender alguma coisa, eu vou representar, vou atrás de um produto. E aí ele começa, ele, a mulher, o periquito, o papagaio, o cachorro dele, eles começam a fazer um negócio da porta da casa. E é assim que começa a história de qualquer Jeff Bezos da vida, dono da Amazon, do Bill Gates, qualquer pessoa vinculada a se tornar milionário, começa com uma história bem complicada. E aí esse cara, ele ascende, né? Esse comerciante vai para o centro, ele cresce, monta uma loja, né? Começa a pagar aluguel, só que aí ele começa a entrar num jogo em que a ciência tem que participar. Aí não basta mais só ter garra, né? É preciso agora ter técnica. Daí você deixa de improvisar para tornar um ambiente mais profissional. E aí é que eu entro fazendo uma imersão com o nome Varejo Multimilionário, onde eu convido o lojista, né, o comerciante a participar. A gente vai ter um workbook, né? Mas é o seguinte, eu quero que tu fale do varejo multimilionário daqui a pouco. Daqui a pouco o pessoal vai falar sobre varejo multimilionário, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Começou Pintando 7, Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a Pai da sua cidade. Refrigerador LG Inverter Duplex 375 litros com tecnologia Frost Free, 12 de R$ 339,90. Celular Motorola Moto G15 com 256 GB de memória, só 12 de R$ 99,90. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a Pai.
O Poto Premiado Tapajós está recheado de prêmios bons. Tem uma Supermoto mais 5.000 em Vale Combustível, uma Smart TV e muito dinheiro. Tudo isso só no dia 13. Tem uma Smart TV ou R$2.000 o primeiro prêmio, R$3.000 o segundo prêmio, uma Yamaha Lander mais R$5.000 em Vale Combustível no terceiro prêmio. E tem mais 10 prêmios de R$300 no giro premiado. Tudo isso por apenas R$10. Não perca tempo, compre já o seu. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12.000 BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. É a verdade do Brasil todo. Eu gosto de ficar bem informada, né? Para mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Estamos de volta com o programa Então Tá, conversando com gente que faz, para extensão do papo com o Paulo Sena, para agora falar sobre varejo multimilionário. Por que varejo multimilionário? Porque, para mim, todo comerciante, ele deve se tornar um multimilionário. É o melhor segmento para se ganhar dinheiro é o comércio. Serviço, por exemplo, o médico ganha muito dinheiro. Só que se ele for atender, ele não consegue escalar. Ele precisa sair da medicina e tornar uma empresa, montar um hospital, criar clínica e virar empresário, não médico. Tá? Então ganha dinheiro, mas ele é escravo da situação. O comerciante não, ele consegue escalar com facilidade. A indústria tem suas limitações. Comércio, o homem mais rico do mundo, o Jeff Bezos, hoje é comerciante. Você vai ver os maiores são comerciantes. Então, para mim, o comerciante tem que ser um multimilionário. Por isso, eu criei a mentoria Varejo Multimilionário para ajudar o pequeno lojista, o pequeno comerciante, aquele comerciante que tem 5, 6, 7, 10, 20 funcionários, que está num processo confuso de como que ele vai estruturar profissionalmente o negócio dele. E quando você fala de varejo, você fala de compras, logística, você fala financeiro, você fala de tecnologia, você fala de venda, você fala de marketing, você fala de recursos humanos, e tudo isso você tem que alinhar. Então não adianta você falar, vai fazer marketing, tráfego pago, se tu tem um produto que não está certo, né? Se você não tem o produto certo, com o preço certo para vender. Então é isso que a gente faz na mentoria, que eu lancei agora, mentoria Varejo Multimilionário. A gente vai ter um evento dia 19 de agosto lá na CDL e eu estou convidando os lojistas a participarem. É um evento imersivo, a gente vai ter um trabalho... Para quantas pessoas? Olha, para quantas pessoas couber lá no auditório? Lá no auditório cabe 200 pessoas, se não me engano. Mas a minha preocupação não é com a quantidade, é que quem vá seja realmente interessado em querer crescer, né? Não vá ali, entendeu? Se eu vou ver se dá certo. Não, aquela pessoa que está querendo mudar a sua história do seu comércio, porque é possível sim. O marketing existe, as ciências existem para te fazer tu prosperar e crescer. Né? Assim como a medicina consegue curar, ajudar uma pessoa a sair de um estado complicado, assim também o marketing, a gestão em geral pode fazer isso pela pessoa. Né? Tem uma palavra que hoje está na moda, mas eu não gosto de usar muito não, eu gosto de aportuguesar, abrasileirar a palavra, que é mindset, que é mentalidade. Você, dentro desse seu
da sua palestra, da sua imersão, você tenta fazer com que o empresário mude a sua mentalidade? É fundamentalmente isso, você pegou na ferida. É isso que nós vamos tratar, porque é o seguinte, o lojista, o comerciante, veja bem, ele acha que contratando um marqueteiro, ele contratando um bom gerente, vai resolver o problema dele. O segredo do sucesso de uma loja é o lojista, é ele. Enquanto ele estiver fugindo das situações, o negócio encalha. Então ele tem que encarar. E a imersão, a gente vai fazer uma autodescoberta. Ele vai ter papéis que vai preencher, ele vai ter um processo interativo, onde ele vai se autodescobrir onde é as fraquezas. E essas fraquezas que nós vamos trabalhar, porque é o seguinte, limitações, aquilo que tu tem de limitação é o que dificulta o teu crescimento. Então, se a minha limitação na área, por exemplo, do marketing, não adianta tu contratar marqueteiro, agência, que não vai dar certo. Você precisa estudar e entender melhor aquilo ali. O lojista, eu costumo dizer que ele é viciado em financeiro, ele quer saber o caixa dele todo dia. Ele cuida do compra muito bem, ele vai lá, ele viaja, compra, faz o estoque dele lá, né? Porém, ele tem dificuldade em duas áreas que são essenciais, recursos humanos e marketing. E é isso que a gente vai fazer na imersão, que ele autodescubra o seu perfil como lojista, como empresário, porque ele precisa ser completo para que a empresa dele possa crescer. De alguma forma, Paulo, por tudo aquilo que tu está falando, essa imersão vai ser uma forma de deixar... O cara vai se despir, né? Vai. Porque ele, ao descobrir as fraquezas dele, ele vai dizer, pô, eu tô nu aqui. Tô nu, né? Porque assim, a pessoa ela só consegue dar a virada, ela só consegue dizer assim, pô, isso aqui vai ser o meu pulo do gato, né? Quando ela descobre onde ela está falhando, né? Qual é a fortaleza dela, qual é o ponto forte dela, mas reconhecer o seu ponto fraco E nessa imersão, Júlio, não é uma coisa que eu vou dizer. Ele vai se descobrir através de uma metodologia, ele vai preencher, vai ser uma coisa secreta para ele. Ele vai preencher ali, ele vai receber um book, né? Onde em algum momento eu vou dizer, agora preenche a página 12. No final ele vai fazer a pontuação e vai, cara, eu tô assim. Eu preciso ir para outro estágio. E o bacana, que eu imagino, é que o cara ele não tem obrigação de confessar. Claro. Ele não vai dizer, pô, não vai chegar, ei Paulo Sena, eu quero falar aqui. Se ele quiser, ele pode dizer, isso aqui é meu defeito, fica para mim, eu vou fazer a correção, sem precisar confessar que para ele pode ser vergonha, ele pode querer não admitir, mas vai ficar para ele, né? Porque o grande problema hoje das mentorias, Júlio, é que tem muito mentor por aí, com todo respeito a essas pessoas, mas o cara chega e diz assim, olha, eu vou fazer você aumentar a tua venda, eu vou fazer você vender mais, entendeu? Assim, cara, percebe o seguinte, se eu soubesse como fazer um lojista do segmento de material de construção, um exemplo, de confecção, se eu soubesse ganhar dinheiro com confecção, tu acha que eu ia ensinar para alguém? Eu ia fazer, minha confecção ia ficar rico, ninguém ensina ninguém a ganhar dinheiro, rapaz. Aí eu vejo muito palestra, você vai ficar rico, isso é conversa. O que eu vou fazer na minha mentoria é você, o segredo do teu negócio é você. Você tem um jeito, você tem um sonho, né? E você que está começando também pode participar, né? O mercado é livre, então você agora, esse processo de crescimento, o mercado está muito competitivo, hoje você tem Shopee, hoje você tem Mercado Livre, hoje você tem AliExpress, você tem Magalu, você tem um conjunto de... Que estão bem aqui, deixa na tua casa... Olha, só a Shopee, ela descarrega uma carreta por dia em Santarém, para a região oeste do Pará. Só a Shopee. Então, assim, a concorrência, os marketplaces chegaram com um negócio muito forte. Hoje você entra aqui e compra rápido e barato. Eu comprei um fone de ouvido há 10 dias atrás, R$20 já chegou. Então, essa concorrência, eu preciso saber como é que eu vou trabalhar. Não adianta só eu abrir uma porta hoje. O jogo se tornou mais complexo. É isso. Agora, essa complexidade
você precisa se aperfeiçoar como ser humano, como pessoa e como gestor. Agora, você vai ter que estudar todo o marketing, todo o RH, aprender tudo de... Não, o empresário, ele é impressionante. Ele não entende de finanças, mas ele sabe que o caixa fechou. Ele não entende de marketing, mas quando a gente apresenta uma campanha que não ficou legal, ele sabe que não está legal. Então ele vai usar o feeling dele e algumas coisas, depois a gente vai trabalhar isso numa outro estágio depois, trabalhar essa fraqueza dele, que ele precisa entender o básico de algumas coisas para controlar. Eu sempre dou um exemplo como o piloto de avião, né? O piloto de avião, para um avião subir, Júlio, o piloto tem que fazer ele subir. Não é no piloto automático. Para pousar, também não é no piloto automático. Então, o que acontece? Todo dia, ou todo mês, o empresário ele tem que fazer a campanha. É na mão, na mão. Ele tem que fazer, ele tem que controlar tudo que está ali. Agora, depois que está em voo de cruzeiro, ele delega para todo mundo, diz, olha, agora só me passa os relatórios que eu vou acompanhando. Está em voo cruzeiro. Agora, ele chega e diz o seguinte, você não pode ser cego e no marketing, por exemplo. Entendeu? Tem muito lojista que não entende nada, absolutamente nada de marketing, nada de recursos humanos. Tem equipes de treino que não são treinadas. Líderes de empresa que não recebem nenhuma comunicação, não tem uma reunião, não tem um incentivo. O recursos humanos, às vezes, no comércio é tratado na tora, no chute. O caboclo, às vezes, almoça no vaso sanitário, entendeu? Ou seja, então você tem que saber tratar os recursos humanos, porque eles são um elemento fundamental na minha vitória. Você tem que saber tratar o marketing, né? Não adianta terceirizar isso. Olha, chama um marqueteiro aí. O marqueteiro, rapaz, o marqueteiro, você tem que dizer para ele, ei, eu preciso que você faça uma campanha de paz, eu quero vender tênis, Nike, eu preciso vender isso, eu tenho que vender tantos mil. Você dá para o marqueteiro a sua estratégia. Aí o marqueteiro, ele faz o quê? Aí ele monta a jogada e apresenta, beleza. Então é isso que a gente vai querer trabalhar com lojista. Por isso que assim, eu digo que é um trabalho social que eu vou fazer. Eu tenho hoje 40 anos de experiência, de vida, né? Desses 40, trabalhei a minha vida, quase 70% foi com comércio. Então eu conheço muito de todos os segmentos. Até hoje eu acompanho grandes empresas aqui fora, empresas multimilionárias, acompanho homens riquíssimos, assim como eu já acompanho também pessoas que estão iniciando sua carreira, mas eu quero focar no pequeno lojista, ajudar esse cara a performar e junto a gente ganhar dinheiro, eu e ele, né? Sim, claro, natural, isso é natural. Bom, esse foi o Paulo Sena, publicitário, homem do varejo, multimilionário. Paulo, muito obrigado pela tua participação, sempre um papo agradável, um papo cheio de informação. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns aqui no Itatá. Tá bom, meu irmão? Pessoal, na semana que vem, até lá, se Deus quiser.